Irmãos, preparem-se, porque esse vídeo é pesado, é duro de se ouvir. Os meus testemunhos, eles são pesados, eles são duros de se ouvir. Eles são para quem já está edificado na fé de Jesus e aptos a ouvirem e entenderem. Ir para a igreja é para irmãos débeis, irmãos que ainda não se edificaram na fé, que ainda não compreenderam o poder do Espírito de Deus. E eu vou explicar o porquê. Porque o próprio Jesus disse: as raposas é que têm covis, os abutres é que têm ninhos, mas o Filho do Homem, o Cristo, ele não tem lugar para descansar, ele não tem onde reclinar a cabeça. Basta você abrir a Bíblia que você vai achar isso escrito nela. Mas é muito provável que alguns irmãos, eles leem muito mais aquilo que sai da boca do pastor do que o que está escrito na Bíblia, não é? Veja bem, irmãos, quando você pede para o pastor orar, é muito comum a gente ver, né, crentes falando assim, né? Olha, eu vou pedir para o pastor orar para mim, eu vou pedir para o pastor fazer uma oração, eu vou pedir para a igreja fazer um círculo de oração para orar pelo meu filho, para orar por mim, por alguém que está doente. Você é um irmão débil na fé falando isso. Por quê? Porque Deus está dentro de você. O Espírito Santo de Deus, ele está aí, dentro de você. Você não precisa do engravatado lá para intervir. Não há intermediador entre Deus e os homens. Só há um, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é o que está escrito? Então por que você está com essa teimosia? Aquilo ali não é uma igreja. Aquilo ali é uma instituição religiosa inscrita com CNPJ, uma denominação. Igreja somos nós, você e eu. Nós somos a igreja. Tá certo? Então, veja bem. Por isso está escrito: muitos de vocês não queiram ser pastores, porque vocês vão receber mais severo juízo. Verdade, no dia do juízo nós iremos levantar uma demanda contra os pastores, sejam eles salvos ou perdidos. Por quê? Porque o pastor não é honesto. Primeiro, ele tem que persuadir os membros para os interesses da denominação religiosa pela qual ele trabalha. Já começa por aí. E convém que a gente diminua as igrejas, porque quem salva é Cristo, é Jesus, não é a igreja. Igreja não salva ninguém. Quem salva é Cristo. E eu vejo muito testemunho na internet dizendo, né, a pessoa vai lá dar o seu testemunho pessoal, mas ela diz: a coisa só aconteceu quando ela entrou numa igreja. Mas espera aí, quem salva é Cristo, né? A transformação pode acontecer em qualquer lugar, basta você se arrepender e confessar que Jesus é o Salvador. Basta você se arrepender dos teus pecados, não praticá-los mais, e confessar que Jesus é o Salvador. Isso pode ser no meio do deserto, pode ser em qualquer lugar. Mas por que os testemunhos da internet é sempre a mesma coisa? A transformação só acontece quando a pessoa entra na igreja. Tem alguma coisa de errado nesses testemunhos. Você não acha? E o pastor, ele não está sendo honesto com você.
E aqui está a condenação dos pastores das igrejas. Eles têm que dizer para você, olha, o Espírito Santo, ele está dentro de você. Então se achegue você direto a Deus, ele está aí dentro. Você não precisa de mim. Você não precisa de mim, me esquece. Eu só estou aqui para te ensinar, para te instruir. E isso a Bíblia ensina. Vai. Prega o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho. A Bíblia diz, ide e pregai. Jesus disse ide, ele não disse entre e pregai. Ele disse ide, vá. Ele disse, vocês não devem levar nada junto com vocês. Vocês só precisam das pessoas. Não levem nada consigo. Vocês só precisam das pessoas. Então por que vocês têm um monte de coisa? Vocês têm carro da denominação, é carro da igreja, é não sei mais o que. Lá dentro da igreja tem um monte de instrumentos musicais, eu sou músico. Tem um monte de instrumento musical, tem um monte de banco, tem um monte de recurso, um monte de telão e televisão e coisa lá. Mas ele disse, você não precisa de nada. Não levem nada, vocês só precisam das pessoas. Então por que estão querendo institucionalizar a igreja? Por que estão querendo hierarquizar a igreja? Não, mas aquele ali está acima, aquele ali é o pastor, aquele lá é o diácono, esse aqui é um pouco abaixo, é o missionário, aqui está o obreiro. Que história é essa? Quando os discípulos começaram a discutir, o que é maior? Não, eu sou maior, eu sou Pedro, a pedra. Aí o outro dizia, não, eu sou maior. Aí foram perguntar para Jesus, quem que é o maior? Ele disse, o maior é o menor, é aquele que mais serve. É aquele que é mais humilde, é aquele que mais se nega, que se esconde a si mesmo em benefício de mim. Esse é o maior. Querem mais argumentos? Eu dou mais argumentos. Jesus disse, olha, quando orardes, quando fores rezar, não faça que nem esses hipócritas que vão para essas sinagogas para que todo mundo vejam que eles são de Deus, que eles estão orando, que eles são os santinhos. Mas do contrário, vá para dentro do teu quarto, fecha a porta e ora sem que ninguém saiba. Porque daí Deus vai te recompensar, porque Deus vê em segredo. Quem aí que tem coragem de orar em segredo, hein? Muita gente orando para que todo mundo veja, né? Não é? E aí? Eu acredito que sim, tem irmãos, tem cristãos verdadeiros nessas igrejas. São poucos, mas tem. Mas são irmãos ainda que estão ainda no processo de edificação. São muito débeis, muito fracos na fé. São aqueles que precisam de leite, não podem ingerir alimento sólido, conforme está escrito, né? Por quê? Porque são débeis na fé, não podem ingerir alimentos sólidos, ainda são impúberes, ainda são crianças, recém-nascidos na fé. Não podem comer alimento sólido, tem que tomar leite. Aí vão para as igrejas para ganhar leitinho na boquinha. Não tem capacidade de se achegar diretamente a Deus, direto com Ele. É só você e Ele, ninguém mais. A gente congrega é para nos instruir, para nos edificar uns aos outros. Mas quando você se achega a Deus, é direto com Ele. Você não precisa de mais ninguém. Você não precisa de igreja, você não precisa de pastor, você não precisa de nada. Você só precisa de Jesus Cristo. E quando você nega isso, você está negando o Espírito que está dentro de você, pô. Porque Deus já está dentro de você. Você está indo lá buscar o que mais? Você poderia estar aproveitando esse tempo para pregar o Evangelho. Mas não, aí você vai lá. Lá tem toda uma doutrina, tem todo um roteiro, tem todo um enquadramento do que pode, o que não pode, o que isso e aquilo. Você não vai conseguir pregar. Você não vai. Se é que você tem capacidade de pregar, porque os teus neurônios estão formatados pela doutrina daquela instituição religiosa, você nem consegue ver o quadro fora, né? Se é que você lê a Bíblia, como eu falei no início do vídeo, você escuta mais o que o pastor está falando do que a Bíblia, do que está escrito na Bíblia. Você quase não lê a Bíblia, você só leva a Bíblia debaixo do sovaco e só abre quando o pastor manda abrir, e só naquele textinho lá, aquele capítulo e versículo lá que ele está falando.
Depois você fecha e vai para casa. Não é? Então convém que as igrejas sejam desprezadas para que Cristo seja glorificado. Então as igrejas devem ser desprezadas, porque elas realmente não servem para nada. Quem faz é Jesus Cristo. A salvação vem dele. Não vem de igreja, não vem de pastor, não vem de ninguém. E convém que nós desprezamos esses, para que o verdadeiro seja glorificado. Não é? Então, é duro esse sermão. Eu sei que é duro, tá? Mas ele tem que ser dito conforme está escrito. É por causa dos crentes, é por causa do povo de Deus, que quem não é povo está falando mal de Deus. Na antiga aliança, né? Está escrito, é por causa dos judeus que os não judeus estão falando mal de Deus. Isso vale para os cristãos também. É por causa dos cristãos que os não cristãos estão falando mal de Deus. É por causa dos cristãos que os ateus estão falando mal de Deus. É por causa dos cristãos que os incrédulos, que os mundanos estão falando mal de Deus. O que os cristãos estão fazendo são coisas débeis, quando não vergonhosas. Sei lá, um monte de gente doida girando que nem um peão lá. Xalabachúbia, nébia, xaraváscara, caiaçoca. Que isso, gente? Nós devemos fazer coisas que são dignas, né, de serem benditas. Olha, aquilo ali que está fazendo é bonito, é digno, né? Não é ficar rodopiando a cabeça que nem um doido. Bom, eu espero, né, ter contribuído, certo? Então é isso, ok? Se não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilha. Tamo junto. Valeu, irmão. Um abraço, irmão.